Vamos lá, quinto ano, retomando agora com o nosso conteúdo de matemática. Nós vamos entrar num conteúdo novo hoje que quem estava no base no ano passado já aprendeu, já tem uma noção de como funciona esse conteúdo, tá? Os meninos novos, a Pro não sabe se conseguem se lembrar ou se aprenderam em outra escola sobre esse conteúdo. Então, eu vou explicar para vocês, assim, tentar do mínimo possível para vocês entenderem. Não é um conteúdo difícil, é um conteúdo muito gostoso que ele fala sobre frações, né? O que é uma fração? Uma fração é um pedaço. É isso, nada mais que isso, tá bom? Então, uma fração é um pedaço de alguma coisa, né? Quando a gente compra uma pizza, a pizza vem dividida em 8 pedaços. Se você comer um pedaço dessa pizza, você vai estar comendo um pedaço de 8 que veio. Então, é 1/8, um pedaço de 8, né? Se eu comer 4 pedaços, eu vou estar comendo metade da pizza. Então, eu vou estar comendo 4 de 8 pedaços, 4/8, né? Então, isso que a gente vai ver um pouquinho aqui nas nossas frações, tá bom? A professora vai pegar a apostila e a gente vai começar. Então, vamos lá, na página 119 de matemática, tá? Hoje nós vamos até a página 123. Vamos lá, 119, números fracionários. A professora vai ler para vocês esse conteúdo. As frações surgiram da necessidade de representar partes de um todo. Os antigos egípcios já utilizavam os números fracionários para representar suas medições. Tudo começou por volta do ano 3000 a.C., quando o faraó Sesostris distribuiu as terras às margens do rio Nilo para alguns agricultores. Essas terras eram valiosas, pois no mês de junho as águas desse rio inundavam a região ao longo das margens, fertilizando os campos. Então, nessa época, ele já precisou dividir aquela terra para os agricultores, né? Então, ele fez partes da terra, né? Frações. Durante as cheias, as marcações das terras eram apagadas. E em setembro, quando as águas do rio abaixavam, os egípcios remarcavam os limites de cada terreno. Eles utilizavam cordas com marcas e nós como unidades de medida. Assim, esticavam a corda e verificavam quantas vezes essa unidade estava contida nos lados do terreno demarcado. No entanto, raramente essa medição resultava em um número inteiro, que deveria indicar a repetição de quantas vezes o lado do terreno era maior que a unidade escolhida. Então, eles marcavam com nozinhos nas cordas. Viu lá? A solução foi inventar um número que indicasse os pedaços que sobravam ou que faltavam. Esse número teria 2 indicadores. Um mostraria em quantas partes nós dividimos, pensa na pizza, 8. E o número de partes que são usadas, quantas partes você comeu? 1, 2, né? Então, essa é a divisão. Assim surgiu o número fracionário. Uma fração representa uma ou algumas partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais, tá? Página 120. Então, olha aí, a gente já tem algumas representações de frações em desenhos, tá bom? Observe as frações pintadas de cada figura abaixo. Então, nós temos 2 figuras. Nós temos um retângulo e nós temos um círculo, tá bom? O círculo foi dividido em várias partes iguais e o retângulo foi dividido em várias partes iguais, tá? Essas são 2 representações que podem ser feitas do jeito que você quiser, tá bom? A representação fracionária pode ser feita a partir de qualquer imagem que dê para dividir em partes iguais, tá? Então, olha aí. De 5 quadradinhos, pintou-se apenas 3. Então, 3/5 com 5 embaixo. No outro, dividiu em 8. E essa pessoa gulosa comeu 5 pedaços dessa pizza. Então, 5/8, tá? Então, essa é a forma de leitura, tá? 1/6 de uma pizza de 6 pedaços, ou de uma torta de 6 pedaços, ou de um círculo dividido em 6 pedaços. Se pintou apenas 1, então 1/6. Então, sempre em cima vai o número que você pintou, que você usou,
e embaixo o número que a peça foi dividida, tá bom? A quantidade de partes que foi dividida. 4/5 também, porque foi pintado 4 quadradinhos de 5. Em termos da fração, são chamados de numerador e denominador. Então, numerador sempre é o de cima e denominador sempre é o de baixo. Numerador é a quantidade que você usou e denominador é a quantidade que a parte foi dividida, mesmo que vazia, tá? Uma curiosidade, os egípcios só usavam as frações de numerador 1. Observe como eles representavam. Então, olha lá para vocês verem. 1/3, 1/8, 1/20. Quando a gente lê até o 10, nós lemos a gente tem aqui, ó, 1/2, 1/3, 1/4, 2/5, 1/6, sétimos, oitavos, nonos. Então, como se fosse ordinais, como se fosse lugares, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, a gente vai ler dessa forma. Passou do 10, aí tá no 11. Não é 1/11, não é. Aí a gente lê assim, ó, 1/11, 12avos, 13avos, 14avos, daí pra frente é tudo avos que a gente lê, tá bom? O número mais a palavra avos. E lá até o 10 a gente lê como se fosse ordinais, tá bom? Então essa é a nossa leitura. Aqui, quando o denominador é maior que 10, lemos o numerador e seguinte a palavra avos, a professora explicou, né? Na página 121. Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, aí nós lemos décimos, centésimos, milésimos, tá bom? Que daí são os nomes que a gente colocou. Atenção! Um denominador nunca pode ser zero, então ela não pode ser dividida em 0 partes, não tem como. Numa fração, quando o numerador e o denominador forem iguais, a fração será um inteiro. Então, olha aqui para vocês verem que interessante na página 121 embaixo. Quando o número de cima e de baixo são iguais, ó, tá vendo? 5/5, 7/7. Isso significa que é um inteiro, né? Se você tiver uma barra de chocolate, você dividir 1, 2, 3, 4, 5 partes, e você comeu as 5 partes, você comeu um inteiro. Então, quando a gente tem toda a divisão e pinta todos, ou seja, o número de cima e de baixo é o mesmo número, que significa um inteiro, tá bom? Vamos para a página 122 e 123 atividades, tá? Tá simples essas atividades, gente. 1. Para cada figura a seguir, indique a fração representada pela parte colorida e a fração indicada pela parte não colorida. Depois escreva como se lê cada fração indicada. Então, o que ele está pedindo aqui? 2 coisas. Cada letrinha dessa, você vai ter que fazer 2 frações para ela. Uma fração da parte colorida e uma fração da parte vazia, tá? Então, por exemplo, aí na letra A, nós temos um círculo dividido em 3 partes. Então, a gente sabe que o número de baixo vai ter que ser 3, nas 2 frações. Vai ter que ser 3. Em cima, a gente vai colocar qual é o número de partes pintadas? 2 roxas. E na outra fração, qual é o número de partes vazias? 1, que só tem um vazio, né? Então, vai ficar assim, 2/3 e 1/3. São as 2 frações que representam a letra A. Aí a letra B, vocês vão contar os quadradinhos. Letra C, metade, né? Letra D, letra E, letra F, letra G e letra H. Vocês vão representar esses todos por meio de frações, tá bom? Depois, a gente vai colocar essas representações nesse quadro de baixo, tá bom? Então, a A já tá feita aqui, né? A B, 1/2, 1/2 e 1/2, porque é 1/2 e 1/2. Tá vendo? Então, o que vocês vão fazer? Contar a quantidade de quadradinhos e contar a quantidade de quadradinhos vazios e a quantidade de quadradinhos totais e pintados, tá bom? Para colocar. Então, como se lê? Vocês vão escrever, por exemplo, ó, na A, 2/3 é a parte colorida. 1/3 é a parte branca, tá bom? Então, vocês vão fazer isso com todos os desenhos. E na página 123, temos mais algumas atividades aí. 2. Escreva a fração para representar cada situação a seguir.
Eu trabalho 5 dos 7 dias da semana. Então, 5 sétimos, tá? A conta do restaurante foi 150. Eu paguei 50. Dos 12 meses do ano, passo 2 de férias. Comi 4 dos 6 pedaços de pizza. Dos 8 filhos de Dona Margarida, 3 são homens. Das 24 horas do dia, passo 9 no trabalho. Da caixa com 16, eu comi 5. Das 52 pessoas convidadas, apenas 38 compareceram. Então, sempre monta essa fração. O número menor sempre vai em cima do número maior, viu? 3. Observe a imagem dos dentes da segunda dentição e escreva a fração correspondente a cada tipo de dente. Então, a gente tem vários tipos de dente aí do lado, né? Incisivos, caninos, pré-molares e molares. Então, vocês vão contar a quantidade, né? Sempre a parte de baixo das frações vai ser 32, porque a gente tem 32 dentes no total. Então, ele está perguntando quantos são incisivos, vai o número em cima, quantos são caninos, o número em cima, quantos são pré-molares e quantos são molares. De acordo com os nomes que já estão escritos aí, tá bom? E as cores também vão ajudar a contar. Pesquisando nós não vamos fazer, tá bom? Tá falando que a gente usa muitas frações para fazer as nossas receitas, ok? Gente, tá legal esse conteúdo, vai ser cada dia mais legal, mais interessante, a gente aprender bastante sobre frações, tem bastante coisa para aprender sobre as frações, tá? E vamos devagarzinho que a gente vai conseguindo, tá bom? Se surgir uma dúvida, principalmente dos meninos novos, que não sei se tiveram contato com esse conteúdo na outra escola, fala com a Pro, tá bom? Que a Pro vai solucionando, vai ajudando vocês. Porque como eu dou aula para o quarto e para o quinto ano, eu sei que no quarto ano do base tem todo esse conteúdo de frações um pouco mais simplificado e agora tá ficando mais difícil, tá bom? Então, qualquer dúvida chama a Pro. Bom descanso, boa atividade e amanhã a gente se vê com mais aulas, tá? Um beijo!